Vamos estudar hoje sobre o cotovelo. Eu vou falar aqui um pouco sobre anatomia, biomecânica, as cargas que incidem sobre o cotovelo, o ângulo de carregamento, todo o conhecimento básico que a gente precisa ter para prescrever exercícios terapêuticos que envolvem essa região. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glauci Gonzaga. Aqui é o nosso lugar, é o nosso espaço para estudar tudo que diz respeito e que dá base para a gente entender os exercícios terapêuticos. Quando a gente fala de membro superior, a gente lembra muito do ombro, né? Fala-se muito do complexo articular do ombro. Nós temos inclusive vídeo aqui falando só sobre o ombro, recomendo que você assista. Mas a gente não pode esquecer também da importância do cotovelo, o complexo do cotovelo, que é uma região que vai fazer conexão com a região mais proximal, que é o ombro, e a região mais distal, que é o punho e a mão. O cotovelo geralmente é classificado como uma articulação em dobradiça simples, mas na verdade ele é uma articulação trocogínglima, que vai envolver três articulações: a articulação húmero-ulnar, a articulação húmero-radial e a articulação radioulnar proximal. Então, o cotovelo é um 3 em 1, ele envolve essas três articulações. Nós vamos falar sobre cada uma delas aqui. As três articulações estão contidas numa única cápsula articular e ela tem a sua estabilidade aumentada, reforçada através de alguns ligamentos importantes. Nós temos os ligamentos colateral radial anterior e posterior e o colateral ulnar. Então, as estruturas que contribuem para aumentar a estabilidade dessa articulação são essas: a cápsula articular, os complexos ligamentares ulnar e radial, além da própria estrutura óssea. A primeira articulação que nós vamos abordar é a húmero-ulnar. Nela, a tróclea do húmero vai se articular com a fossa troclear da una. Os principais movimentos produzidos por essa articulação são a flexão e a extensão do cotovelo. Algumas pessoas podem também apresentar o movimento de hiperextensão. A gente vê isso com mais frequência em mulheres e em pessoas que têm frouxidão ligamentar no cotovelo. A posição dessa articulação que oferece mais estabilidade é quando ela está travada em extensão. Então, por exemplo, quando a gente está treinando aquele nosso paciente a fazer a transferência, né, de um ponto ao outro da cama, por exemplo, a gente sempre vai orientá-lo a estender o cotovelo. Assim, ele trava a articulação e consegue usar os membros superiores como pilares para fornecer estabilidade. Depois nós temos a articulação húmero-radial. Ela fica lateralmente à articulação húmero-ulnar e é formada pelo capítulo do húmero e a extremidade proximal do rádio. Ela é classificada como uma articulação plana, só que a articulação húmero-ulnar restringe o movimento ao plano sagital. Quando o cotovelo está numa flexão de 90 graus e o antebraço está em cerca de 5 graus de supinação, nós estamos na posição de travamento da articulação húmero-radial. Por fim, nós temos a articulação radioulnar proximal, que é a terceira que faz parte desse complexo do cotovelo. Nós temos aí o ligamento anular, que vai ligar a cabeça do rádio ao recesso radial da una, formando a articulação radioulnar proximal. Ela é uma articulação em pivô e vai permitir o movimento de pronação e supinação do antebraço. Esses movimentos vão acontecer conforme o rádio vai rodar medialmente e lateralmente sobre a una. E quando nós estamos a 5 graus aproximadamente de supinação do antebraço, nós estamos na posição de travamento dessa articulação radioulnar proximal. Quando a gente está fazendo avaliação postural e a gente observa o cotovelo dos nossos pacientes, a gente vai perceber que o húmero, né, ou seja, o braço e o antebraço, eles não estão alinhados perfeitamente. Nós temos ali um valgismo no cotovelo que é chamado de valgismo fisiológico, né, algo normal. Inclusive tem até um nome, né, que é o ângulo de carregamento. Então esse ângulo formado entre o eixo longitudinal do húmero e da una, quando o braço está estendido, né, ou seja, na posição anatômica, nós chamamos de ângulo de carregamento. Esse ângulo varia em torno de 10 a 15 graus e ele tende a ser maior nas mulheres. Então, não é algo que deve gerar preocupação numa avaliação postural. A gente deve se preocupar muito mais com a assimetria
de um ângulo de um lado em relação ao outro do que com o próprio ângulo em si. Então, por exemplo, se o seu paciente tem um histórico de fratura, algum tipo de trauma, né, alguma lesão na região do cotovelo, aí vale a pena prestar mais atenção, até fazer a medição com goniômetro do ângulo de carregamento. Conforme o esqueleto vai crescendo, esse ângulo de carregamento vai se modificando também. E pode ser que ele seja um pouquinho maior no lado dominante desse indivíduo. Vamos falar agora um pouco sobre os movimentos do cotovelo. Para falar de movimento, a gente precisa falar de músculo. Nós temos vários músculos que cruzam a articulação do cotovelo, alguns com ação direta, outros com ação mais indireta. Se a gente vai prescrever exercícios que envolvem membros superiores, é importante previamente a gente fazer uma avaliação, como eu sempre falo aqui, e investigar e observar mesmo o status desses músculos que cruzam essa região. Quais são os principais músculos que cruzam essa região e que você deve observar nesse contexto? Um dos principais é o músculo bíceps braquial, que é um flexor de cotovelo e ajuda na supinação. O bíceps tem a cabeça longa e a cabeça curta. Depois nós temos o músculo braquioradial, que também faz a flexão e faz a pronação a partir da posição em supino, mas também faz a supinação partindo da pronação. Temos ainda o músculo braquial, que é flexor de cotovelo, o pronador redondo, que como o próprio nome já diz, né, ele faz a pronação e também ajuda na flexão. Depois o pronador quadrado, que também o nome já é sugestivo, né, faz a pronação. O tríceps braquial, que vai fazer a extensão do cotovelo, e ele tem então a cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial. Depois nós temos o músculo ancônio, que auxilia na extensão do cotovelo, e o músculo supinador, que também o nome já diz, né, ele faz a supinação do antebraço. E eu vou abrir um parênteses aqui. Para você fazer uma avaliação bem feitinha e avaliar cada um desses músculos, eu sugiro que você estude pelo livro da Kendall, Músculos, Provas e Funções. Nele você tem a forma explicada ali, o passo a passo de como você testar cada um desses músculos. Então é interessante você fazer essa avaliação principalmente antes de iniciar um programa de fortalecimento muscular. Assim você consegue identificar os músculos que estão mais fracos e, se for necessário, pode fazer um trabalho mais seletivo nesse sentido. Em relação às cargas, o cotovelo é uma articulação que recebe grandes cargas? Geralmente não, né? Mas no nosso dia a dia podem surgir situações nas quais a gente precise colocá-lo ali em prova, né? Suportando algumas cargas. Até mesmo aqui no exemplo que eu dei, né? Quando a gente vai ensinar transferência para esse paciente, quando ele precisa travar o cotovelo em extensão, está sendo imposta uma carga significativa a essa articulação. Teve uma pesquisa que mostrou que a carga compressiva sobre o cotovelo alcança aí, em média, né, uma estimativa de 300 newtons. Isso equivale a mais ou menos 30 quilos durante atividades do dia a dia, como se vestir, comer, fazer a higiene. E 1.700 newtons, o que equivale a 173 quilos, quando o corpo é apoiado sobre os braços ao se levantar de uma cadeira, nesse exemplo que eu dei aqui. E de 1.900 newtons, o que equivale a 194 quilos, quando o indivíduo arrasta uma mesa sobre o chão. E se a gente falar de atividades esportivas, essas cargas vão ser muito maiores. Quando se fala, por exemplo, de um arremesso no beisebol, a gente tem muitos exemplos de esportes americanos porque essas pesquisas são feitas muitas vezes lá. No caso do beisebol, o cotovelo sofre um torque em valgo de geralmente 104 Nm, que vai demandar uma força de 1.000 newtons para evitar a luxação. Olha a importância do preparo físico desses atletas, né? E quando a gente fala das ginastas, por exemplo, existem várias posturas, posições nas quais elas têm que ficar ali suportando o peso corporal totalmente com os membros superiores por um longo período de tempo. Nesses casos, o cotovelo funciona assim como uma importante articulação que recebe o peso corporal e precisa sustentar essa carga. E agora eu vou entrar um pouquinho no aspecto importante da biomecânica do cotovelo para a gente entender as forças que agem sobre essa articulação. Nós temos o tendão do tríceps braquial, que está fixado mais próximo do centro da articulação se comparado com o músculo braquial e o tríceps braquial. Com isso, o braço de momento de extensão é mais curto do que o momento flexor do braço. Traduzindo,
os músculos extensores têm que fazer mais força do que os músculos flexores para produzir o mesmo torque sobre a articulação. Com isso, nós vamos ter mais forças de compressão na articulação durante o movimento de extensão do que na flexão de cotovelo. Também por causa do formato do olecrano, o braço de momento do músculo tríceps braquial varia de acordo com a posição do cotovelo. O braço de momento do tríceps vai ser maior quando o nosso membro superior está completamente estendido do que quando ele está flexionado além de 90 graus. Se você quiser se aprofundar nesses temas mais ligados à biomecânica, eu sugiro que você estude por meio de livros como o de Biomecânica Básica da Susan Hall ou outros semelhantes nessa mesma linha. De fato, é importante a gente compreender pelo menos os princípios básicos de biomecânica para entender o movimento humano e para sermos capazes de prescrever os exercícios terapêuticos. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, tenha te ajudado a relembrar alguns conceitos ou aprender outros novos. Continue estudando aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima!